Oi pessoal, bom dia, tudo bem? São meio-dia em ponto e aí mais uma vez a gente começa o nosso papo. Eu peço para que vocês que nos acompanham todos os dias aí compartilhem com os seus amigos, os convidem para participar dessa nossa conversa. Sigam Creomar no Instagram, no Twitter também. Sigam a Dharma e vamos junto, né? É sempre muito bom, é uma alegria enorme ver os rostos se repetindo e novos rostos chegando aqui para a gente poder fazer esse papo. E basicamente passando o nosso roteiro, né, de live hoje aqui. Qual é o caminho que a gente vai seguir? A gente vai discutir 3 elementos, né? O primeiro deles é a possível mudança de posicionamento do presidente Bolsonaro, expressa ontem a partir do fato de que ele se reuniu com governadores do Nordeste. Hoje ele se reúne com governadores do Centro e do Sul do país e ao final da semana vai se reunir com os governadores do Nordeste. Isso quer dizer, o presidente Bolsonaro começou, teoricamente, a fazer uma nova abordagem acerca do coronavírus, da crise do Covid-19 e também das suas próprias posições diante da crise. Esse é o nosso primeiro tópico. O segundo tópico são as repercussões de 2 medidas provisórias, né? A 927, que flexibilizou as questões dos direitos de trabalho, né? As leis trabalhistas, e que ontem deu muita controvérsia. E a 928, que faz com que o governo não precise obedecer à lei de acesso à informação em uma série de tópicos, tá bom? Lembrando, eu não sou advogado, então eu não vou adentrar nos detalhes legais de cada uma dessas proposições. A nossa ideia aqui sempre é fazer um diálogo no sentido de compreender a conjuntura política e os desdobramentos políticos que têm se passado, tá bom? Então, assim que a gente segue. Hoje eu coloquei uma camisa para ficar mais formal, né? Acho que fica legal para depois jogar no feed, né? Porque depois minha mãe reclama porque eu estou fazendo as lives de camisa de futebol e ninguém nunca quer ou deve desagradar a própria mãe, não é verdade? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. Primeiro, né? 2 elementos importantes. O que a gente vinha acompanhando do início da crise que envolve o Covid-19 até o dia de ontem em relação à postura do presidente Bolsonaro. Nós tínhamos um discurso que começou com uma negação muito forte, e aí para a gente fazer uma repercussão desses discursos, nós temos o fato de que o presidente tinha um discurso negacionista muito forte, né, de saída, e esse discurso negacionista era feito de um lado pelo presidente para manter a sua base de apoio e do outro lado o ministro Mandetta tentando fazer um diálogo técnico e científico sobre a situação, tá? O que foi acontecendo? O presidente, se a gente for fazer a alegoria aí, eu acho que cada um aí já deve ter jogado truco na vida, o presidente foi trucando, né? Ele pediu truco no dia 15, depois pediu 6 no panelaço, depois pediu 9 com a medida provisória 927, né? E quando ele pediu 9, os governadores e a opinião pública pediram 12, e aí o presidente decidiu jogar banco imobiliário, né? O que eu estou querendo dizer com essa alegoria que foi feita pelo querido Rafael Amaral até, né? Em uma conversa que a gente teve pelo WhatsApp. O que significa dizer que o presidente foi jogar banco imobiliário? Que significa dizer o quê? Ele baixou o tom e falou, vou conversar com os governadores. Por quê? Porque, em algum sentido, à medida que o presidente foi fazendo um exercício de negacionismo do Covid-19, aí a gente pode tracejar 2 linhas. A primeira é o tempo, a segunda é a fala do presidente negacionista e a terceira é a popularidade do presidente. A linha tempo e a fala negacionista vão andando em paralelo e a popularidade vai despencando. À medida que os primeiros dados de medição das equipes do Palácio do Planalto foram dando ao presidente a percepção de que essa negação da fala ou negação dos fatos
estava fazendo muito mal a ele, ele tentou dois movimentos. O primeiro é reforçar em todo o ministério a ideia de que o presidente não é um ente que atrapalha. O presidente é um ente que ajuda, e aí vem a primeira fala disso, foi feita pelo ministro Mandetta no fim de semana, quando ele chamou o presidente de timoneiro ao final da semana passada. Vocês vão se lembrar disso, né? Posteriormente, outras falas de outros ministros foram colocadas no sentido de tentar dizer, olha, o presidente tem comando e sabe o que está fazendo, né? Isso redundou que as falas seguintes do ministro da Saúde trouxessem a ideia de que o presidente era o treinador, e ele também reforçou essas falas em entrevista à CNN e em entrevista à Record News, dizendo, olha, eu sou o técnico do time, o time joga bem porque eu sou o técnico, eu distribuo os coletes, né? E essa percepção do presidente acerca do presidente, tem sido reforçada até aqui pelos seus assessores na tentativa de resgatar a imagem do presidente. E esse esforço de resgate de imagem tem passado por um grande desafio. E qual é esse desafio de resgate de imagem? É fazer com que a opinião pública, de fato, acredite que o presidente tem comando da situação e sabe o que fazer. E aí, nesse contexto, tem dois complicadores. O primeiro desses complicadores é a MP 927, né? A MP 927 foi editada ontem, e ela estabelecia, como a gente conversou na nossa live, uma definição muito clara do presidente acerca de onde ele queria se posicionar e onde o governo se posicionaria em termos econômicos no que diz respeito ao Covid-19. Isso significa dizer o quê? O presidente e o governo escolheram, com a MP 927, naquele momento, tomar a opção clara de tentar preservar os empreendedores e os empresários, em termos gerais, com um texto bastante duro acerca do que seria o futuro dos trabalhadores durante a situação de crise, né? E o elemento mais grave ou mais dramático desse processo era o artigo 18. E o que o artigo 18 dizia? A gente conversou sobre ele ontem, né? O artigo 18 dava o direito ao empregador de suspender o contrato de trabalho por 4 meses. Essa suspensão do contrato de trabalho por 4 meses faria com que o empregador não pagasse salário, pagasse alguns benefícios e tivesse que encontrar um emprego ou um curso de formação para esse trabalhador. A medida caiu muito mal, o presidente começou a apanhar muito nas redes sociais, e aí pelo seu próprio Twitter, isso é uma coisa nova, a gente não viu isso na história do país até o presente momento. Pelo seu próprio Twitter, o presidente anunciou que faria que o artigo 18 estaria revogado, né? E aí as pessoas falaram, mas aí revogou? Mas revogou como? Né? E aí esse é um ponto importante. Não dá para revogar a medida provisória antes dela ser aceita pelo Congresso. Então o que o presidente fez? O governo fez uma nova medida provisória, 928, que saiu ao fim do dia de ontem, e essa medida provisória revogava em um dos seus artigos o artigo 18 da 927. Só para deixar muito claro, né, se você não tem familiaridade a esses termos. Para que serve uma medida provisória? Uma medida provisória é uma ação do governo, é uma ação do executivo, construída no sentido de gerar o quê? No sentido de criar algum tipo de regulação por um período específico de tempo, até que o Congresso aprecie essa medida provisória, e essa apreciação faz com que a medida possa ser aceita integralmente, aceita com alterações ou revogada. O governo, então, se aproveitando da necessidade de construir novos marcos legais, tem tentado ajeitar a casa. Quais são as duas lições desse processo do que vimos ontem? A primeira é, o presidente Bolsonaro sentiu o golpe em termos de queda de popularidade e percebeu que, do ponto de vista político, ele não pode mais, ou pelo menos não pode fazer isso com tanta profusão, negar a realidade dos fatos. E aí tem um elemento da realidade internacional que complica ainda mais o discurso do presidente Bolsonaro de negação da crise do Covid-19. Na verdade, são dois, né? O primeiro é a explosão de casos nos Estados Unidos, Nova York tá em uma situação bastante complexa, e o segundo é a mudança de estratégia do Reino Unido, né? Para quem acompanha notícias, o Twitter ou coisas do gênero,
o Reino Unido entrou em lockdown ontem, né? E o Reino Unido tinha uma estratégia inicial que era o quê? De não tomar nenhum tipo de medida drástica que impedisse a circulação e tentar fazer com que, quando surgisse um caso ou um foco, você atuava especificamente nisso em uma estratégia de mitigação, que é, em algum sentido, aquilo que alguns dos assessores do governo acreditam. Você tenta mitigar e manter a curva de crescimento retraída sem fazer medidas restritivas e o sistema de saúde consegue passar por isso. O que aconteceu ontem em termos práticos e que as relações internacionais nos deram como caminho a ser seguido? Fundamentalmente, o governo percebeu, a partir da medida inglesa, que não dá para não ter nenhum tipo de medida restritiva. E isso obrigou o presidente da República, pelo menos num primeiro momento, a mudar a sua postura. O que a gente vai ter que observar nos próximos dias, né? A gente precisa entender se essa mudança de postura e de atitude do presidente Bolsonaro em relação ao Covid-19 e ao diálogo com os governadores, se ela se torna consistente ou se o presidente continuará tendo uma postura que foi muito comum no desdobrar do seu governo durante esse 1 ano e 3 meses, que é o fato de que o presidente fazia um acordo a portas fechadas e esse acordo mudava à medida que a opinião pública, os seus militantes, construíam algum tipo de pressão. E isso é um elemento importante para a gente entender o contexto. Oi, Gabi, tudo bem? Isso é um elemento importante para a gente entender o contexto, por quê? Porque efetivamente foi esse comportamento de tentar sempre agregar e agradar a sua militância de votantes que fez com que o presidente Bolsonaro destruísse pontes de diálogo com outros representantes institucionais, né? Por quê? Porque era importante para ele manter essa militância atenta e alerta visando o processo eleitoral de 22. O fato fundamental é que, com a eclosão da crise do Covid-19 e os desafios que a crise coloca, tanto em âmbito político, quanto de saúde pública, quanto de economia, tornou-se impossível para o presidente, em determinado sentido, negar a realidade dos fatos. E aí, à medida que ele não consegue mais negar a realidade dos fatos, ele tem que redesenhar a estratégia. O que a gente tem que observar com calma nos próximos dias? Primeiro, se essa mudança de estratégia vai ser efetiva. E aí tem duas coisas importantes. A primeira é, ao final da coletiva ontem, em que o presidente e o ministro da Saúde conversaram, falando da reunião da reunião online com os governadores, o ministro Mandetta fez uma digressão bastante grande acerca do papel do presidente como um apaziguador e um tranquilizador dos espíritos dos governadores. E essa foi a narração do Mandetta da reunião. Após isso, de noite, o governador da Bahia fez também a sua própria interpretação da reunião. E eu coloquei isso no Twitter até. E na interpretação dele da reunião, não aparecia esse componente de liderança de maneira tão expressa. Mas ele usou um termo bastante interessante. Ele disse, olha, me parece que a ficha do presidente caiu, né? Ele não usou... O presidente é um treinador, um presidente é um líder, mesmo porque ele é de um partido de oposição, mas ele usou uma frase que chama muito a atenção. Ele diz, olha, a ficha do presidente caiu. Se você tem uma média aí dos 40 anos, como eu, você entende isso, é quando você coloca a ficha no orelhão e ela cai e realiza a ligação, né? E por que é importante que a ficha do presidente caia? Por dois motivos fundamentais. E aí a gente vai usar um pouquinho aqui a literatura interpretativa de políticas públicas, tá? Eu vou usar o Herbert Simon e o David Easton. O Simon trabalha com a ideia de racionalidade limitada, que significa dizer o quê? Toda decisão racional é limitada pelos nossos estados emocionais, que é mais ou menos dizer, quando a sua mãe pede para você lavar a louça, mas você não está afim de lavar a louça, e aí o que acontece? Você vai lavar a louça de maneira mal lavada, né? Aí depois tua mãe vem, olha e fala, pô, tem resto de comida no prato, mas porque você estava querendo fazer outra coisa, não lavar a louça. Leva isso agora para o mundo da decisão política e das políticas públicas. O que acontece é,
Se o presidente não acreditar e se sua equipe não acreditar que o Covid-19 é um problema, as soluções para esse problema não serão tão efetivas. Por quê? Porque não é um problema, eu estou tentando agradar a opinião pública. Então, o elemento cair a ficha é importante desse lado. Do outro lado, com o David Easton, eu vou colocar, Elisa, depois as fotos dos textos no feed, tá bom? Que aí fica fácil. Do lado do David Easton, o que o David Easton diz? Que tem um modelinho de tomada de decisão, que significa dizer o quê? As demandas entram de um lado e tem uma caixa, que é o governo, que processa essas demandas, e essas demandas, uma vez processadas, se tornam resultado, que é a política pública, né? Qual é a caixa, gente, nesse exato momento para pensar as soluções para o Covid-19? A caixa é o núcleo duro do governo, né? É o presidente, é o ministro da Saúde, são os conselheiros mais próximos do presidente. E aí, efetivamente, se os conselheiros mais próximos do presidente e o próprio presidente da República insistirem em um discurso de negação, o que vai acontecer? Vai acontecer que as medidas se tornam menos efetivas. E aí vem um outro ponto que é um referencial importante e que pode guiar essa mudança de postura, e a gente falou isso ontem, né? Aqui na nossa live também, que é o fato de que internacionalmente líderes que o presidente tem bastante admiração e que ele se espelha em termos de comportamento de liderança, já entenderam a gravidade da crise e, ao entenderem a gravidade da crise, passaram a ter novos tipos de postura diante do problema, né? E, especificamente, eu estou falando do Netanyahu em Israel e do Trump nos Estados Unidos. Se você observar a linha do tempo do Trump, depois eu recomendo que vocês procurem um site chamado Recount. O Recount faz perspectivas de falas dos políticos no tempo. E aí eles pegaram as falas do Trump do início de janeiro até a metade de março. O que a gente percebe? A linha do tempo de fala do Trump é construída no sentido de inicialmente dizer: isso é uma gripezinha, isso não existe, isso não é um problema, isso é uma conspiração, isso é qualquer outra coisa. Mas quando os casos explodem, o Trump muda. E se vocês observarem, por exemplo, as falas do presidente Trump no dia de ontem, e possivelmente ele está fazendo entrevistas coletivas todos os dias, hoje você vai perceber que o discurso do Trump mudou. E aí o primeiro elemento é: não existe mais atribuição de culpa. O segundo elemento é: estamos todos juntos no barco. O terceiro elemento é: confio na responsabilidade do Congresso para encontrar soluções. E quarto, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Isso é importante em termos de contexto de Brasil, por quê, gente? Porque é fato público e notório que em algum sentido, você tem como marcador para a lógica de atuação do presidente Bolsonaro a fala do presidente Trump, né? O que vai acontecer aí de sentido, né? A gente vai perceber se o presidente Bolsonaro tem uma absorção desse componente ou se ele segue num jogo de duplicidade, né? Douglas, eu não posso comentar a fala do trânsito porque eu não a vi ainda, mas assim que eu a vi, eu posso falar, tá bom? O que eu vi ontem, todas as falas dele foram nesse sentido que a gente está falando, mas eu te agradeço o comentário. O que eu vi especificamente que trata essa questão da restrição é que o presidente ainda acha que as medidas restritivas são muito graves, mas em termos de diálogo com o Congresso, o diálogo não é mais de atribuição de culpa ou responsabilidade, e ele deu uma diminuída no tom naquilo que envolvia a questão do vírus chinês, né? Por assim dizer. O que a gente vai ter então, pessoal? A partir dessa lógica, o elemento fundamental vai ser o quê? E aí, Bolsonaro vai, de fato, assumir um discurso que é de vamos resolver, ou ele vai seguir na lógica de que o Mandetta trabalha de um lado tentando resolver a situação com autorização do governo, claro, porque ele é ministro subordinado ao presidente, e o presidente continua falando para sua militância que o Covid-19 não existe. Esse é o grande desafio, né? O que nós temos o que se observou do dia de ontem? O presidente tentando verbalizar e vocalizar uma enorme preocupação com o fato de que o desemprego é um problema. E aí tem um ajuste de narrativa. Vamos lembrar o seguinte: o presidente primeiro negou,
depois ele negou e agregou à negação o elemento econômico, e depois ele continuou negando para o seu grupo de apoio, mas para a sociedade ele estava falando que a economia não podia parar, e ontem ele fez uma reunião onde ele assumiu e admitiu que a situação era grave, né? Estes elementos todos levam a quê? Levam a um processo que a gente tem que perceber e observar com calma qual será o próximo desdobramento. E aí vem, né? Enquanto o presidente não mudar o seu posicionamento e ficar nesse jogo duplo de bate e assopra, ele não vai ter pontes institucionais para dialogar com outros entes da República. E aí tem um elemento importantíssimo, que é várias das medidas passam pelo Congresso Nacional, que se articulou, se adaptou e está fazendo votação remota, né? Para a turma aí que acompanha o Congresso, tá tudo sendo votado remotamente, as sessões estão sendo transmitidas pela internet, né? Isso significa dizer o quê? O Congresso não tirou o seu da reta. E aí vem um outro ponto que a gente conversou no finalzinho da live de ontem, que o agravamento da crise vai ter efeito no calendário eleitoral? Outro elemento importante que se torna um desafio para aqueles que estão pensando e fazendo a política, né? A colocação de recursos obrigará, por exemplo, que os congressistas tenham redução dos seus salários ou abram mão de uma parte do que seja o fundo eleitoral para a realização de campanha neste ano, né? Todos esses componentes vão montando uma matriz, né? E aí eu vou me lembrar de uma amiga que me mandou ontem, vocês devem ter recebido isso pelo WhatsApp também, que era um meme em que o cara escrevia assim, eu estou desenhando aqui o processo político e as tomadas de decisões no Brasil nesse momento. E embaixo era a foto de um desenho de uma criança quando ela rabisca de giz de cera uma folha em branco. Por quê? Porque nesse exato momento a gente ainda tem muito ruído. E esse ruído é difícil para você definir e construir os elementos para mapear a situação. O que a gente tem feito aqui, por exemplo, que é esse exercício de tentar construir uma determinada percepção de racionalidade dos processos, tem como desafio o fato também de que, né, na construção dessa análise, todos os processos mudam de forma muito rápida. Então, por exemplo, e qual é o dilema hoje quando a gente está interpretando as falas, né? É que enquanto eu falo aqui, por exemplo, estão acontecendo outros fenômenos os quais eu posso não observar, porque eu estou conversando com vocês, e que vocês têm a vantagem de observar daí e jogarem aqui. Então, quando a gente está pensando, olha, o presidente mudou, mas o presidente mudou mesmo, né? E aí eu vou me usar como exemplo. Ontem a gente estava escrevendo sobre a MP 927, e aí mandamos o escrito. E aí, de repente, o presidente mudou de posição. Aí você vai e refaz o escrito, né? O nosso desafio aqui é construir uma lógica, né? Uma lógica de compreensão dos processos. E aqui a gente tem um comentário da Raquel. Oi, Raquel, obrigado. A assistência social está sendo muito mais procurada do que nunca. Autônomos e famílias em situação de pobreza passando fome. Sim, esse é um ponto importantíssimo. E aí, nesse aspecto, talvez a pressão popular sobre o fato de que as escolhas governamentais, até o presente momento, não têm conseguido abarcar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, faça com que o governo tenha algum tipo de resposta. E aí é específico entendermos o quê? Que há um desafio enorme em termos de construção de políticas públicas, usando aquelas duas referências, tá? E aqui a gente não está usando atribuições, por exemplo, de dizer que A é bom, B é mal, o Bolsonaro não quer resolver o problema porque ele é mal, ou o Bolsonaro quer resolver o problema porque ele é bom. Não é nosso interesse aqui. O nosso interesse é tentar destrinchar a situação e compreender os elementos que, de fato, fazem com que todo o panorama político da atual conjuntura seja de difícil compreensão. E aí, nesse aspecto, o que a gente percebe? Que todos os políticos envolvidos nesse processo, todos aqueles que possuem cargo, investidura pública nesse processo, estão sob pressão. E há dois caminhos de estratégia que foram tomados e que cada um desses grupos que escolheu esses caminhos tem ganho os resultados disso, do âmbito positivo, e tem lidado com o ônus disso de outro lado, né?
No caso específico do Brasil, você tem que alguns governadores assumiram a prevalência de uma situação com destaque. Hoje eu acho que o João Dória é quem está muito à frente disso, e aí tem um elemento importante em termos de São Paulo, né, que é o fato de que o doutor Davi Uip, que era o coordenador do combate ao coronavírus no estado de São Paulo, testou positivo para a Covid-19, e o doutor Davi Uip fez uma peregrinação por mídia, por vários lugares, fazia coletiva todos os dias ao lado do João Dória, né? Então o governador do estado de São Paulo disse que fez o teste, e assim que ele tiver o teste, vai tornar o teste público. E aí tem um outro elemento diante disso quando a gente está falando de política, e que vai perseguir o presidente da República por um bom tempo ainda, que é a celeuma, a polêmica do teste do presidente da República. Isso quer dizer, uma primeira notícia de que o presidente tinha testado positivo, uma segunda notícia de que o presidente tinha testado negativo, o fato de que o presidente nunca mostrou os testes, e aí vem aquele dilema, né? O ente público tem o direito de guardar o seu próprio resultado de saúde, ou ele deve tornar isso público? Isso é uma interpretação que eu deixo para vocês decidirem, mas o fato é, um número considerável de pessoas que que teve contato próximo ao presidente nos últimos dias, testou positivo para a Covid-19. E nessa madrugada, o motorista do presidente testou positivo para a Covid-19 e foi internado com problemas respiratórios em um hospital. Então, esse é o ponto, viu? Como é bom ter alguém observando. Obrigado, Gabi. O teste do Dória deu negativo aí, é o que parece, né? Essa desconfiança, e aí é um ponto fundamental, gente, o que faz uma política pública funcionar de fato, né? Políticas públicas são movidas à crença. Isso quer dizer o quê? As pessoas de fato devem acreditar no que estão fazendo e no propósito daquilo que é feito para que ela funcione. Isso funciona para quem está na linha de frente, que é o médico ou o policial. Isso funciona para o tomador de decisão que assina a caneta, né? Que pega a caneta e assina o papel, desculpa. Né? E aí, se você quiser entender a força desses elementos cognitivos, eu volto a recomendar a leitura do Herbert Simon e a leitura do Brian Jones também, né? Que fala desses elementos aí, da importância da cognição na construção desses processos interpretativos da política. O fato fundamental e o desafio que se coloca, portanto, para a gente neste dia de hoje é compreender, primeiro, o quanto o presidente comprou a ideia de que existe uma crise e o quanto que, de fato, ele vai passar a falar publicamente em todos os momentos de que o governo está focado em resolver a crise, ou se em determinado momento, quando a situação se tornar menos crítica, ele vai assumir um novo tipo de postura, né? E esse é um risco. É um risco por quê? Porque todo político tem interesses eleitorais. E aí vamos lembrar o seguinte, políticos têm votos? Não, o voto do momento da eleição é uma fotografia tirada e guardada numa prateleira. Só que o político sabe que no horizonte ele precisa ter algum tipo de resultado novo para que de fato ele possa gerar empatia, né? Crença nas suas propostas, e a partir daí ele possa tentar novos voos ou uma reeleição ou algo do gênero. Esse é o dilema aí. A nossa preocupação do ponto de vista de cidadão, e a minha preocupação como analista, é entender quão perenes serão, em algum sentido, as percepções daquilo que a gente visualizou ontem. E aí o grande desafio vai ser a reunião entre o presidente da República e os governadores do Sudeste, porque no Sudeste nós temos a concentração dos dois principais rivais escolhidos por Bolsonaro ou não nesse exato momento, que é João Dória e Wilson Witzel. São os governadores que, de fato, assumiram posicionamentos que eram de negação à posição do governo federal inicialmente, e no caso do João Dória, ele disse explicitamente, olha, eu estou fazendo aquilo que o governo federal se nega a fazer. Uma vez que o governo federal não quer fazer, eu vou fazer. E isso traz uma série de outros elementos que, caso os políticos continuem perdendo tempo discutindo entre si quem está agindo certo e quem está agindo errado, a gente tem uma erosão dentro daquela lógica que a gente falou lá no início da live da tomada de decisão. Os políticos gastam atenção e energia em coisas que deveriam ser secundárias nesse momento. E o que deve ser principal neste momento? Neste momento, o principal é a construção de consenso para o encontro de soluções em relação ao Covid.
né? Que significa dizer o quê? À medida que os tomadores de decisão têm consenso, eles constroem uma lógica decisória e essa lógica decisória se transforma em uma política pública que vai ser mais ou menos efetiva. E aí a gente volta aqui, a gente tem dito isso todos os dias. Quando a gente pega as democracias que foram melhor sucedidas até aqui no trato, no combate ao Covid-19, a gente tem Coreia do Sul e Alemanha na linha de frente. E por quê? Do ponto de vista político, pelo fato de que Coreia do Sul e Alemanha atravessavam momentos de grande estabilidade política e conseguiram construir consenso, e a construção deste consenso de fato resultou em quê? Em tomada de decisão muito ajustada, precisa e rápida para resolver o problema. Enquanto que se você compara, por exemplo, com outras democracias que tinham um certo grau de turbulência na tomada de decisão, o resultado foi que a resposta foi menos eficaz, né? E nesse aspecto, Itália e Espanha são excelentes exemplos, e a gente torce para que o Brasil não seja um excelente exemplo, né, daquilo que não se deve fazer. Assim como, por exemplo, a explosão de casos nos Estados Unidos está diretamente vinculada ao grande nível de polarização que se construiu, em parte pela responsabilidade dos entes políticos, né, o Trump de um lado e os democratas do outro. Aqui o que a gente precisa agora é que as arestas sejam aparadas, que as diferenças sejam postas de lado e que a gente tenha uma direção muito clara, né? O que o presidente fez ontem foi o primeiro sinal, em vários dias, de que talvez ele tenha entendido, e eu vou usar a expressão do Rui Costa de novo, de que talvez tenha caído a ficha, e esta ficha caindo, o governo assume, né, ou entra no jogo de lidar com a problemática. Qual é o risco? O risco são sempre os interesses eleitorais e as paixões, gente. A gente está falando de política, né? Os políticos têm as suas paixões, os seus interesses, as suas complexidades, e essas paixões, interesses e complexidades podem, de fato, resultar em algum tipo de posicionamento no tempo, né? Então, não se surpreendam se em algum momento o fato de alguém aparecer mais ou alguém aparecer menos resulte no fato de inimizades serem construídas. Por exemplo, não se surpreenda se ocorra, por exemplo, o fato de que tem gente de olho na cadeira do Mandetta, e tem, né? A política é feita dessas questões, né? Tem gente querendo, por exemplo, tem gente de olho na cadeira do presidente da Anvisa? Provavelmente, né? Esses elementos são presentes da política, isso é normal, né? O que a gente espera é que os políticos foquem a sua atenção naquilo que é urgente. O que é urgente hoje? O combate ao Covid, que é a pandemia, a resolução da questão dos empregos, o amparo às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Esses três elementos, de fato, fazem aquilo que é o panorama para tentar refrear a tempestade perfeita, né? E a gente tem falado isso todas as semanas aqui. Surge no horizonte uma tempestade perfeita no pós-Covid-19, que é o somatório de recessão, né, de endividamento, de falência das famílias, de segurança pública. Tem uma tempestade perfeita se formando no horizonte. E como a gente vai lidar com isso é o desafio, né? Gente, nós chegamos aqui a 34 minutos de conversa. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, hoje eu fui bastante... hoje eu verbalizei muito, né? Se alguém tiver algo para comentar, por favor, fique à vontade. Vai falando aí. Não sei se eu perdi alguma pergunta no caminho. Eu acho que não. Teve um comentário aqui em cima do Matheus, que ele disse isso, que o governo está preparando uma nova MP para ver as questões trabalhistas, né? Isso eu tive notícia disso também. E tem a questão da lei de informação. Aí nós temos duas perguntas. Lidiane, a ausência de manifestação de apoio ou empatia com a sociedade, com quem está doente, situação de vulnerabilidade, ainda pode ser um dilema futuro para a campanha do presidente? Eu creio que sim, né? Eu creio que sim, e eu creio que o presidente entendeu que o discurso estava duro demais e não estava funcionando. E ontem, naquela parada que o presidente faz sempre, na entrada do palácio e desce para conversar com jornalistas, ele tentou mostrar preocupação.
E ele tentou focar essa preocupação dentro do que é a narrativa dele, da questão dos empregos, e falando, olha, tem gente morrendo de fome e o governo está fazendo tudo aquilo que pode, né? Ele tentou direcionar nesse sentido. Eu creio que, em algum sentido, as críticas se tornaram fortes o suficiente para romperem a bolha do núcleo de tomada de decisão. E aí não é porque é o governo Bolsonaro, tá? Todo o processo de tomada de decisão, toda presidência tem a sua bolinha fechada ali, hermética, em que as críticas às vezes demoram a chegar ou são interpretadas de maneira negativa. Eu creio que esse elemento pode causar um estrago, sim, né? A questão fundamental me parece ser, Lidiane, é como, de fato, o presidente vai atuar no sentido de mostrar que é parte da solução e não parte do problema. Porque até o presente momento, e a gente falou isso acho que na nossa primeira conversa aqui, o presidente havia perdido a batalha narrativa, né? Ele era visto como parte do problema e não como parte da solução. As pessoas confiavam no Mandetta, mas não confiavam no Bolsonaro. Ontem saíram algumas pesquisas que colocavam a aprovação do Mandetta lá em cima, a aprovação do Bolsonaro lá embaixo, as pessoas não tendo confiança na capacidade do presidente de resolver o problema. E isso está diretamente vinculado à não demonstração de empatia, né? Esse é um ponto, né? E nisso o governador de São Paulo, que é um comunicador, tem feito um trabalho muito bom, né? Aí vem Andrei, obrigado. Professor, o que o senhor acha importante observar nas pesquisas que saíram ontem sobre o Bolsonaro e a postura dele na crise do Covid? Andrei, eu creio que o dado mais importante a ser observado é nível de rejeição, né? Rejeição é um componente fundamental a ser observado, porque assim, mesmo quando a gente está falando de processos eleitorais, tão importante quanto o fato do político ser votado, é importante dizer que o teto de votos dele está restringido por aquelas pessoas que não votariam nele de jeito algum. Então eu creio que o elemento mais importante a ser observado é o nível de pessoas que perdeu a confiança na capacidade do Bolsonaro de resolver os problemas, né? E talvez o maior desafio dele hoje seja o fato de construir um novo espaço, um novo processo de confiança. Isso, em algum sentido, não é difícil. Ele precisa vocalizar aquilo que a sociedade está pedindo para ele vocalizar de um lado, e ele precisa ter decisões que sejam muito rápidas e objetivas no sentido de resolver isso, né? Aí vem uma pergunta do Josué. Oi, Josué, legal, todo dia você faz pergunta aí pra gente. Trump se elegeu prometendo zero governo na economia, agora se vê obrigado a lançar um salvamento de 1,8 tri, né? Isso altera o custo político para sua reeleição? Josué, eu creio que o Trump tem um puta problema, né, pela frente, porque é o seguinte, e uma puta solução. Primeiro se a sociedade americana enxergar no Trump um presidente que de fato fez o que devia ser feito com rapidez, objetividade e eficácia no combate ao Covid-19, ele não só ganha a eleição, como ele entra para o rol dos grandes presidentes da história americana. Agora, se de outro lado, a sociedade americana, e aí a gente tem que entender que a sociedade americana, apesar da sua polarização recente, é uma sociedade que tem uma fatia dela que produz e interpreta política e realidade de uma maneira muito forte, e que essa crise tem feito renascer a importância da imprensa, né? Isso vai colocá-lo em uma situação difícil. Em termos de comparação, Josué, eu te convidaria a dar uma olhada depois no processo de eleição do Ronald Reagan e como um fato específico que foi a invasão da embaixada americana em Teherã arrebentou a campanha do Jimmy Carter, que até aquele momento era um presidente visto com bons olhos por parte considerável da sociedade, mas a Revolução Iraniana de 79 arrebentou toda a plataforma política do cara, porque ele não conseguiu resolver o problema, a imprensa noticiava a cada dia as pessoas presas na embaixada e o Reagan ganhou a eleição. Então, esse é o dilema para o Trump. E aí, em algum sentido, esse jogo duplo de, em algum momento, fazer um discurso de estadista, mas de repente mandar uma mensagem que seja negacionista do fato, talvez seja um grande dilema para ele. E é o mesmo dilema do Bolsonaro, tá? Porque entenda o seguinte,
tanto Trump quanto Bolsonaro tem um núcleo duro de militância que está muito próximo dessa ideia que a gente poderia dizer que escapa do que seria uma lógica iluminista de observação da realidade, né? Baseada em ciência e outros elementos. Você tem um componente de negacionismo muito forte, que foi o que deu substância ao Trump lá e ao Bolsonaro aqui para ganhar a eleição. À medida que você rompe essa esfera de diálogo, você se coloca em que situação? Você se coloca numa situação que você está no normal dos políticos. E o problema fundamental é que ninguém votou no Trump ou no Bolsonaro para ter o normal dos políticos. E aí eles vão ter que saber o que fazer diante desse processo, tá? Eu creio que é isso. Obrigado por compartilhar a fonte, é o País, 23 de março, viu? Valeu. Vamos lá, outra pergunta aqui da Pamela. O fato das notícias sobre doações de respiradores para a Itália, no momento em que pessoas não confiam que o SUS tem a capacidade de atender a demanda do próprio país, pegará mal para o presidente? Olha, talvez, né? Qual é o ponto aí? O governo tem um porta-voz, né, nessa crise. O porta-voz é o ministro da Saúde. E o ministro da Saúde comunicou ontem que conseguiu articular com várias indústrias o fato de que o Brasil produzirá 400 respiradores por semana e que a gente conseguirá ter uma expansão de leitos com respiradores, além de outras soluções técnicas que estão vindo da Itália e da China também, como o fato de duplicação, de transformação de um respirador em 2 ou 3, esses elementos. O ponto importante aí, Pamela, é que para todo fato você vai ter uma interpretação. E neste momento o governo tem duas batalhas. Uma batalha que é prática no ponto de vista objetivo de lidar com a pandemia e outra que está no campo da ideia que é a interpretação dos fatos e das notícias. O presidente Bolsonaro passou o último ano e 2 meses, né, e 3 meses, porque a gente está em março, em uma clara posição de confrontação com a mídia, com parte representativa da mídia. Inclusive, no domingo, em entrevista à Record, ele disse que a crise era uma conspiração de parte da mídia contra ele. Isso faz com que o presidente tenha que remar agora no sentido contrário de construir consenso. Qual é a armadilha aí, né? Se a gente for usar um termo de história, qual é o nó górdio para o presidente, né? O fato de que se ele remar no sentido contrário, ele perde a base de apoio. E aí acabou, né? Base de apoio de rua que eu estou falando, né? Só que ao não remar ao contrário, ele está perdendo também parte dessa base de apoio. Então o presidente está num dilema que é muito complexo. O que me parece que alguns grupos dentro da tomada de decisão entenderam é que ele vai ter que diminuir o tom, pelo menos em falas públicas. A gente não sabe ainda como o presidente vai seguir se comportando nos grupos de WhatsApp e no próprio Twitter, né? Mas nas falas públicas o tom mudou. Ele pode talvez querer assumir, como o Douglas, que estava aí assistindo a gente, mostrou, que na fala pública é uma coisa e no Twitter ele vai lá e solta alguma coisa em algum momento. O ponto é, todos os fatos vão passar por interpretação, né? E isso pode ser visto como um gesto de solidariedade para com o povo italiano ou como um ato de desrespeito ao possível brasileiro que fique doente. A gente vai ter que aguardar um pouquinho para ver a repercussão, né? Aqui a gente tem um comentário e pergunta do Milton Magalhães, obrigado. Em 94, o estado do Ceará teve uma epidemia e a tomada de decisão do governador foi pensada em empregos e economia. Milton, eu não sei se o governo tem se pautado no que aconteceu no Ceará em 94, tá? Eu sei que o governo tentou tomar uma primeira medida que estava muito emulada dentro do processo decisório britânico, que era de ir contrariamente a qualquer percepção de isolamento e lockdown, mas como o próprio Reino Unido entrou em lockdown ontem e o crescimento dos casos e a ressonância de mídia tem gerado uma série de problemas, o governo está tentando rever a situação e rever a posição. O desafio é saber até onde o governo pode ir, porque de fato a economia está travando, e nisso o Bolsonaro tem razão, a economia vai parar. O desafio é saber quem vai pagar o preço para a economia não parar, né? Em determinado sentido, as medidas que vinham sendo tomadas estavam colocando isso na conta dos mais pobres. O fato é, isso gera também um custo político, né? Aqui um outro comentário do Guilherme. Tendo em vista a perspectiva
a prospectiva de um cenário de recessão econômica, qual a probabilidade que você enxerga do governo alterar o nome do ministro da Economia? Guilherme, eu acho que o Guedes tem um puta dilema, né? Porque tudo aquilo que é agenda de reformas, e tem uma turma aí, você está aqui assistindo, uma turma boa assistindo a gente aí que lida com esses temas dia a dia, queria dar um salve para todo mundo. A agenda de reformas foi para o espaço, né? A agenda de reforma, falar de reforma, o Rodrigo Maia disse que o máximo que se vai falar de reforma é plano Mansueto e olhe lá, né? A agenda de reformas foi para o espaço. A questão fundamental é saber se o ministro Guedes consegue entregar um pacote que diminua a possibilidade de recessão futura, né? Mas isso vai contra todo o mindset dele. De fato, o que nós temos hoje em termos de observação é que em alguns espacinhos da esplanada começou uma piada ontem que era de chamar o Meirelles, né? Isso quer dizer, por quê? Porque o pessoal está preocupado. O texto da 927 ontem pegou muito mal para o Paulo Guedes, então isso coloca pressão sobre o ministro. Eu não vejo isso acontecendo nos próximos dias, mas é algo que não se pode descartar, porque a tomada de decisão é sempre muito dinâmica, ainda mais no momento de crise. Aí vem uma pergunta aqui do Andrei. Obrigado, Andrei. Professor, na sua opinião, você acha que essa maneira dos países de lidar com o Covid, a sua maneira pode estar sendo ineficiente? Ontem o OMS disse que o Covid está crescendo apesar delas. Andrei, eu preciso entender aí, você está falando de quais países? Não ficou muito claro para mim. Entendi, agora veio o complemento. Situação conjunta. Andrei, eu creio que não há resposta global, não há resposta local mais eficiente do que um processo de cooperação internacional. A questão é que o Covid é uma pandemia que tem um efeito que é desglobalizante, né? Eu vi alguém usando essa expressão, a Stephanie brigou comigo dizendo que ela não existia, mas enfim, eu vou usar. O Covid é desglobalizante, né? Porque ele reduz contato, reduz interação. O único jeito de você passar por isso até o presente momento é reduzindo a curva de contágio. Para reduzir a curva de contágio, você tem que ter menos diálogo, né? Mas me parece que, e eu tenho feito esse exercício cotidianamente, me parece que o esforço deve ser direcionado no sentido da gente construir soluções conjuntas, né? Já há desenhos e ensaios de soluções conjuntas, a OCDE tem se movido nesse sentido, o G20 tem se movido nesse sentido, e eu creio que o esforço de construção de soluções que conjuntamente permitam que todos nós passemos por essa situação da melhor forma possível, né? Eu creio que esse é o caminho e esse é o esforço, tá? Pessoal, chegamos a 48 minutos de live e a gente está passando já um pouquinho do nosso tempo. Então, se alguém tiver um último questionamento, um último comentário, eu leio e respondo com todo prazer. Vou fazer aquela nossa regrinha dos 5 segundos, porque tem um tempo diferente entre fala e escrita. E aí vou esperar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, gente, eu creio que a gente vai encerrando por aqui nesse dia de hoje. Eu queria agradecer a todos vocês que prestigiaram mais uma vez, que mandaram perguntas, comentários, que têm conversado comigo pelo Stories. Tem sido um prazer maravilhoso compartilhar esse momento. E aí veio um comentário aqui do Pedro, né? Em termos de construção de base de coalizão, qual o posicionamento que o governo deve adotar para que a imagem não se torne negativa para as eleições municipais? Pedro, respondendo muito rápido aí, depois eu volto e me despeço de novo. O governo tem uma estratégia que parece ser a melhor coisa possível, né, para esse Covid. O partido do presidente não tem partido para as eleições municipais, né? Então, até o presente momento, ele não recebe o estrago, né? Como não tem partido, ele não está submetido a essa situação. Mas vamos esperar a capacidade que eles tenham de atuar nisso, né? Aí uma da Lidiane, a cooperação está sendo colocada em xeque, mas a cooperação é a resposta, viu? Eu acho que esse é o caminho, né? Gente, então eu vou encerrando por aqui. Amanhã a gente volta ao meio-dia. Eu queria agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Eu queria dizer que tem sido um enorme prazer. Eu peço para que vocês, por favor, recomendem a nossa live para os seus amigos.
recomendem as minhas redes no Instagram, no Twitter, Creomar de Souza. E por favor, sigam também a Dharma, tanto aqui quanto no Twitter, né? A Dharma tem feito um trabalho muito legal de entendimento da crise e eu creio que a gente pode atravessar essa tempestade juntos. No mais, pessoal, lavem as mãos, cuidem dos idosos, cuidem de vocês mesmos e se você tem a possibilidade de fazer isolamento social, siga se isolando o máximo que puder, tá bom? Um beijo no coração de todos, um abração e até amanhã ao meio-dia. Beijo!